Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de correção de exercícios. Hoje nós vamos corrigir a atividade 13, beleza? Vamos lá então, espero que estejam todos bem, né? Eu estou gravando esse vídeo alguns dias depois do vendaval que deu, então realmente eu espero que todos estejam bem, que ninguém tenha se machucado nem perdido muita coisa, mas enfim. Vamos para a correção então. Vamos lá, gente. Vamos começar com esse negócio. Vamos lá então para a primeira questão. É para achar deixa eu botar aqui, ó. A gente tem que achar a cossecante, a secante e a... O que deu aqui? Não sei o que deu, gente. Cotangente desse arco aqui, certo? Muito bem. Vocês viram a tabela, né? Ah, spoiler. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. Passou de 360, a gente vai ter que dividir 4.350 por 360, certo? Isso dá 12, uma parada muito louca. A gente pega só a parte inteira, 12 vezes 360 dá 4.320, que a gente vai diminuir, 4.350 menos 4.320, que vai dar 30. Olha só que triste. O 30 a gente tem aqui na tabela, ó. Seno é 1 meio, cosseno é raiz 3 sobre 2 e tangente é raiz 3 sobre 3, certo? Então vamos lá. A gente quer achar, deixa eu mudar a cor aqui, ó. A cossecante de 4.350 é 1 sobre o seno de 30, que a gente viu ali, que é 1 sobre 2. Como é que a gente resolve isso? Repete o 1 e inverte 1 sobre 2. E aí a gente vai multiplicar, lembrando que quando não tem nada embaixo é 1, e a multiplicação de fração é papo reto. É o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, isso vai dar 2, certo? A secante de 4.350 é 1 sobre o cosseno, que a gente viu ali na tabela, que é raiz de 3 sobre 2. Repete a de cima, que é 1, inverte a de baixo, inverteu, né? O 2 foi para cima e a raiz de 3 foi para baixo. E aí a gente multiplica, lembrando de novo, não tem nada embaixo, é 1, e a multiplicação é papo reto. Então vai ficar 1 vezes 2, 2, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que racionalizar essa raiz aqui de baixo. A gente multiplica ela em cima e embaixo, continua sendo um papo reto aqui. Então a gente vai ter, esse 2 está fora da raiz, esse 3 está dentro, não dá para fazer nada, então a gente apenas repete. E aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, só lembrando aqui que quando a gente multiplica duas raízes iguais, 3 vezes 3 é 9, vezes 9 é 3, sempre vai dar o valor sem a raiz, certo? Só repetir o valor sem a raiz, não dá para simplificar, é isso aí. E a cotangente de 4.350 é 1 sobre a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3,
repete o de cima que é 1, inverte a de baixo, o 3 vai para cima, a raiz de 3 vem para baixo. Não tem nada embaixo, é 1, multiplicação é papo reto, tá ligado? 1 vezes 3, se eu não me engano, é 3. E 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. O que a gente faz? Racionaliza. Essa raiz a gente multiplica em cima e embaixo, né? Também é papo reto. 3 vezes a raiz de 3. Esse 3 está fora, esse 3 está dentro, só repete. E aqui o número que está dentro da raiz, que é 3. Aqui a gente pode simplificar, né? 3 dividido por 3 vai dar 1, simplificou, sobrou só a raiz de 3, ok? Isso é a letra A, beleza? Vamos adiante. Aqui na letra B a gente tem o 2.295, a gente vai dividir por 360, divide por 360, isso vai dar 6, acho quebrada, não precisa do que está depois da vírgula, certo? 6 vezes 360 dá 2.160. 2.160. Aí a gente vai diminuir e vai sobrar 135, certo? Ok. Agora olha só, o 135 ele está entre o 90 e o 180. Ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, a gente tem que usar a fórmula do segundo quadrante, que é x igual 180 menos o y, que é 135, e isso vai dar 45, ok? Então a gente vai ter, lembrando que é secante, cossecante e cotangente. A cossecante de 2.295, lembrando que na resposta tem que ter este valor aqui, nem esse, certo? Que vai ser 1 sobre a cossecante é 1 sobre o, deixa eu botar aqui do lado, sem botar risco. A cossecante é 1 sobre o seno, a secante é 1 sobre o cosseno e a cotangente é 1 sobre a tangente, certo? Então olha só, a cossecante é 1 sobre o seno. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno também, e a tangente é 1, certo? Então olha só, raiz de 2 sobre 2. Repete, esse aqui inverte, vai dar, não tem nada embaixo aqui, é 1, papo reto aqui, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Uau, não pode ficar raiz aqui embaixo, a gente racionaliza, multiplica esta raiz em cima e embaixo, é multiplicação, multiplicação é papo reto, 2 vezes a raiz de 2. Só repete, porque um está fora e outro está dentro, e aqui dá o número que está dentro da raiz, porque elas são iguais. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar porque eles são iguais, e isso vai dar raiz de 2. A secante de 2.295 é 1 sobre o cosseno. Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Cosseno e o seno são iguais, certo? Isso quer dizer o quê? Aqui também é raiz de 2 sobre 2. Agora eu pergunto para vocês, eu acabei de fazer essa conta aqui, eu preciso fazer ela de novo? Gente, se quiser fazer, não
tem problema. Mas eu acabei de fazer a conta, eu não preciso fazer ela de novo. Nós estamos na mesma conta, mesma questão, eu não preciso fazer a mesma conta duas vezes, ok? Mesma questão, na mesma letra, letra B. Então eu não preciso fazer. E a cotangente, que é cotangente 2295, que é 1 sobre a tangente, que é 1. E isso vai dar 1. Detalhe importante, ó, nós estamos no segundo quadrante. No segundo quadrante, olha só, deixa eu mudar a cor aqui. No segundo quadrante, certo? Aqui, ó, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. Ah, mas a gente não mudou os sinais. Aqui, no caso, o seno seria menos raiz 2 sobre 2, desculpa, o cosseno, e a tangente seria menos 1. Gente, não faz mal. Se colocar o sinal aqui, pode dar confusão. A gente pode colocar o sinal só no final da conta. Então, olha só, o seno é positivo, o seno é aqui da cossecante, vai ficar como está. O cosseno é negativo, o cosseno é da secante, então a gente coloca o menos aqui. E a tangente, que é daqui da cotangente, a gente coloca o menos aqui. Certo? Pode botar aqui fazendo as... Pode. Só daí tem que cuidar para não confundir, não esquecer, não tem problema, tá? Se botou o sinal aqui, obviamente não vai querer botar sinal aqui de novo, porque já vai estar com o sinal, certo? Ou se quiser, bota só no final. Então, isso é a letra B. Vamos adiante. Letra C, olha só o que nós vamos fazer agora. Uma coisa bem interessante. A gente vai pegar... Eu acho que vocês nunca viram isso. Os 5.370 e vai dividir. Lembrando que a gente só divide sempre por 360 e só se o número passou de 360, né? Senão a gente não vai dividir. Muito bem. 5.370 dividido por 360, isso dá 14, macho quebrada aí, uns blood carcation, que a gente não precisa, a gente só quer a parte inteira. 14 vezes 360, de cabeça, gente, isso dá 5.040. Incrível, né? Daí a gente vai diminuir, dá 0, dá 3 e cancelou. A gente tem 330. Para nossa alegria, o 330 ele está aqui, ó, entre o 270 e o 360, ou seja, ele está no quarto quadrante. Quarto quadrante, a fórmula é esta aqui. Então a gente vai ter que fazer aqui do lado. X igual 360 menos o y, que é 330, e olha só que triste, isso vai dar 30. Então, a cossecante de 5.370, vou lembrar de novo, é esse valor que a gente põe aqui, tem que pôr o valor, não é nem esse, é esse. A cossecante é 1 sobre o seno. Seno de 30, 1 meio, daí aqui o cosseno e aqui a tangente, certo? Seno de 30, 1 meio. Repete o de cima, inverte o de baixo. Não tem nada aqui embaixo, é 1. A multiplicação é papo reto. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Precisa botar 1 aqui embaixo? Precisa botar? Não precisa. Se quiser botar, pode. Se quiser botar, pode. Não tem problema nenhum. Eu acho esquisito, mas pode, tá? Não tem problema nenhum. Esse aqui é a cossecante. A secante... eu já ia botar um X ali, ó. A secante de 5.370 é 1 sobre o cosseno, que é... A gente viu ali já, né? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Repete o de cima,
inverte o de baixo, não tem nada embaixo, é 1, papo é reto, 2, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, upsi, não pode, racionaliza, papo reto, 2 vezes a raiz de 3, só repete, porque o 2 está fora e o 3 está dentro da raiz, não dá para fazer nada. E aqui os dois são iguais, repete só o valor, não dá para simplificar, não dá com isso porque ele está dentro e esse está fora. Fica assim. E a cotangente de 5.370 é 1 sobre a tangente a gente já viu, não vou voltar lá, é raiz de 3 sobre 3, repete. Vocês também devem ter a tabela escrita, né, que eu pedi para escrever. Não tem nada embaixo, é 1, papo reto aqui nas paradas, tá ligado? Aqui vai dar 3, aqui vai dar raiz de 3. Muito triste, a gente vai ter que racionalizar. Papo reto. Só repete, porque um está dentro da raiz e outro está fora. Aqui só repete o número porque as raízes são iguais. E aqui sim a gente pode simplificar, porque eles são iguais, vai dar 1. E vai sobrar apenas a raiz de 3. Agora lembrando que a gente está no quarto quadrante, então a gente tem que olhar aqui no quarto quadrante. Quarto quadrante, nosso amigo seno é negativo, nosso amigo cosseno é positivo e nossa amiga tangente é negativa. Seno negativo, seno é daqui, da cossecante. Cuidado para não confundir isso. Seno positivo, então a secante é positiva e a tangente é negativa. Lembrando de novo que se quiser pode colocar já aqui o sinal, só daí cuidado na hora da conta para não esquecer ele, para não confundir e para não fazer assim, eu botei o menos aqui, daí quando eu chego aqui no resultado eu vou olhar lá de novo e vou menos com menos. Cuidado, tá? Senão a gente coloca uma vez só. Por isso eu digo, melhor colocar só no final para não dar problema. Beleza? Vamos adiante então. Na letra D, a gente vai pegar o 3.810 e olha só que interessante, a gente vai dividir por 360. Isso dá 10, uns blood carqueixo que a gente não precisa. 10 vezes 360, olha só. Isso aqui é de verdade, gente, eu fiz de cabeça. Dá 3.600. Daí a gente vai diminuir 0, 1, 2, dá 210. Opa, o 210 ele está entre o 180 e o 270. Ele está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a formulazinha é essa, x igual ao y, que no caso é o 210, menos 180, que no caso é 180. 210 menos 180, de acordo com os meus cálculos, vai dar 30. O que a gente vai fazer? Cossecante. Eu já fiz de 30 lá na C, na A. Preciso fazer de novo? Precisa, porque agora estamos em outra letra. Tem que fazer. Lembrando que aqui tem que botar o 3.810. Não pode deixar vazio. Não pode botar esse aqui, nem pode botar esse aqui. Muito bem. Seno. Cossecante é 1 sobre seno. O seno de 30, a gente já decorou, é 1 sobre 2. Repete. Inverte. Não tem nada embaixo, é 1. Papo reto. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Que não precisa colocar, se botar não faz mal. Joia. A secante de 3.810 é 1 sobre o cosseno, que a gente já tá careca de saber. Eu principalmente tô careca de saber. Raiz de 3 sobre 2. Repete a de cima, inverte a de baixo. Aqui não tem nada embaixo, é 1. A multiplicação de fração, o papo é reto.
2 vezes 1 é 2, 1 vezes a raiz de 3 é a raiz de 3. Oh, não pode ficar raiz embaixo, a gente racionaliza. Aqui de novo é multiplicação, o papo é reto. Não dá para multiplicar porque um está fora da raiz e o outro está dentro, a gente só repete. E as raízes são iguais, a gente repete só o número sem a raiz. Não dá para simplificar nada, então é isso aqui por enquanto. E finalmente a cotangente de 3.810 é 1 sobre a tangente, que a gente também está careca de saber, que é a raiz de 3 sobre 3. Repete 1, inverte. Não tem nada aqui embaixo, é 1. Multiplicação de fração é papo reto. Vai ficar o 3 em cima, a raiz de 3 embaixo. Bom, não pode, racionaliza. Multiplica a raiz, esta raiz em cima e embaixo. De novo é multiplicação, o papo é reto. Sai. Um está dentro, outro está fora, só repete. Os dois são iguais, só repete o número. Aqui, para nossa alegria, a gente pode cortar porque eles são iguais e 3 dividido por 3 é 1 e vai sobrar apenas a raiz de 3. Agora, voltando aqui, a gente está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo, tangente positiva. Então, o seno, que é aqui da cossecante, que é 1 sobre seno, e o cosseno, que é aqui da secante, que é 1 sobre o cosseno. Aqui também o sinal pode botar aqui na frente do traço de fração, tá? Lembrando que se botar só no final é mais fácil. Joia? Vamos adiante. Na letra E... Ah, professor, esqueceu de botar as coisas ali. Puxa vida. Então vamos fazer assim, ó. Na letra E a gente vai pegar esse valor e vai dividir por 360. Ok? 360 dividido por 360 dá 9, uns blood carcation que a gente não precisa, a gente só quer a parte inteira. 9 vezes 360 dá 3.240. Ok? 3.240. Aí a gente vai diminuir. Vamos fazer a continha só. Aqui, ó. Sobra 0. Aí o 3 tem que pedir emprestado. Fica 13. Daí 13 menos 4 dá 9. Daí aqui dá 0 e aqui dá 0. Viu que bonitinho? Ok. Ridículo isso. 90, certo? Agora olha só, que coisa mais interessante. O 90, ele está aqui, ó. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0 e a tangente de 90 não existe. Então aqui duas coisas. Se tem o valor na tabela, não vai fazer redução para o primeiro quadrante porque o valor está aqui. Então não tem nada de sinal, não tem, né? Tá aqui, como está aqui na tabela. 1, 0 e não existe, ok? Então vamos voltar lá. A cossecante de 3.330 é 1 sobre o seno de 90, que é 1. 1 dividido por 1 é 1. A secante de 3.330 é 1 sobre o cosseno de 90, que é 0. Um número que não é 0 dividido por 0, isto aqui não existe. Ok? A secante não existe. Agora aqui, a cotangente, a gente tem um problema. A cotangente é 1 sobre a tangente, certo? Só que aqui, a tangente de 90, ela não existe. Ora, se ela não existe, não existe. Não dá para fazer isso aqui. Não existe.
Mas a gente tem duas fórmulas para cotangente, não sei se vocês lembram. A outra fórmula é cotangente igual a cosseno sobre seno. Eu passei essas duas fórmulas. Se isso aqui não existe, não dá para usar. Então, eu vou usar esta fórmula aqui, ok? Então, aqui a cotangente de 3.330 é o cosseno, que é 0, né? Sobre o seno, que é 1. 0 dividido por 1, 0. Certo? Então, se não existe, não dá para usar, a gente usa outra fórmula. Ok? E esta foi a letra E. E depois da E vem a F. A F a gente... Ó, o número é negativo. Lembra o que a gente faz quando o número é negativo? Pega o valor sem o sinal de menos para não confundir e divide. Isso vai dar 8, uns multiplication, que a gente não precisa porque a gente só quer a parte inteira. 8 vezes 360 dá 2.880. Essa aqui tem que pedir um monte de coisa emprestada. A gente vai diminuir isso aqui e vai sobrar 120. Lembrando que o número aqui era negativo. Se ele era negativo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer esse 120 aqui. Ele vai ser negativo, justamente por causa desse negativo aqui. Então a gente vai ter que fazer ele ficar positivo. Como é que a gente vai fazer ele ficar positivo? A gente dá uma volta positiva em cima dele, ou seja, a gente soma 360. Somar 360 com um número negativo, na verdade a gente está diminuindo. 360 menos 120 vai dar 240. Bom, o 240 ele está entre o 180 e o 360. Ele está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro... ele achou que era uma circunferência. Se ele está no terceiro quadrante, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui. X igual ao y, que é 240, menos 360. E olha só que coisa... Gente, de onde é que eu tirei esse 360? Que coisa horrível. 180. Olhei para a fórmula de baixo. Viu? Tem que cuidar para não se confundir. 240 menos 180, olha só que triste. Isso vai dar 60. Então vamos lá. Cossecante de menos 3.000 é 1 sobre o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, aí é 1 meio e raiz de 3, certo? Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Repete o de cima, que é 1, inverte o de baixo. O 2 vai para cima, a raiz vem para baixo. Aqui não tem nada embaixo, quando não tem nada embaixo é 1. Multiplicação de fração é papo reto, que vai dar 2. E aqui vai dar raiz de 3. Não pode raiz embaixo. Racionaliza. Papo reto também, né? 2 fora, 3 dentro, só repete, 2 raiz de 3. E aqui as raízes são iguais, fica só o número, não dá para simplificar. E é isso aí. A secante, o que deu aqui? Eu odeio quando acontece isso, gente. Eu aperto na caneta o botãozinho e dá isso. Não sei se eu já mostrei para vocês a caneta. Depois eu mostro. A secante é 1 sobre o cosseno, que é 1 sobre 2. Tá. Repete o de cima, que é 1. Inverte. Não tem nada aqui embaixo, é 1. Multiplicação de fração é papo reto. E a gente vai ter 2 sobre 1, que já disse, né? Apertei o botão errado.
aqui, pode botar se quiser, mas não é necessário. E finalmente, vou botar aqui entre parênteses para ficar mais bonitinho, tá? É obrigado a botar? Não. Eu botei porque eu acho que fica mais bonitinho. E finalmente a cotangente, que é 1 sobre a tangente, que é raiz de 3. Aqui é direto, ó. Tem a raiz embaixo e a gente racionaliza. Não tem nada de fração com fração. Lembrando que multiplicação é papo reto. Então a gente tem a raiz de 3 aqui. E aqui a gente tem o 3. Não dá para simplificar, não dá para cortar, não dá para fazer nada. E é isso aí. Agora voltando. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo, tangente positiva, a gente pode botar só no final. O seno que é aqui da cossecante e o cosseno que é aqui da secante. E a tangente é positiva. Joinha, letra F foi. Vamos para a letra G. Letra G, ele está em radiano. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui em grau. O que a gente faz? No lugar do π, a gente vai pôr 180. O resto fica igual, ok? 41 vezes 180 dá 7.380. 7.380 dividido por 6. Essa divisão, ela é exata, tá? Vai dar 1.230. Ok? Esse 1.230 passou de 360, a gente divide. 1.230 dividido por 360 dá 3 vírgulas multiplication, que a gente não vai usar, que isso aqui é a parte inteira. 3 vezes 180 dá 1.080. Diminui, vai sobrar 150. Ok, o 150 está entre o 90 e o 180 está no segundo quadrante. Segundo quadrante é essa formulazinha ali. X igual 180 menos o y, que é o 150, e ela vai dar um valor inédito na nossa vida, que é 30. Então vamos lá, a cossecante de 41π sobre 6 é igual a 1 sobre o seno de 30, que a gente já sabe que é 1 sobre 2. Repete a de cima e inverte a de baixo. Não tem nada embaixo, multiplicação é papo reto, não tem nada embaixo é 1, né? Vai ficar 2 sobre 1, que não precisa colocar. Secante de 41π sobre 6 é 1 sobre o cosseno, que a gente também já sabe, né? Que é a raiz 3 sobre 2. Repete o 1 que está em cima, inverte, o 2 vai para cima, a raiz vem para baixo. Não tem nada embaixo, é 1. Multiplicação de fração, papo reto. Fica 2 em cima, raiz de 3 embaixo. Não pode, racionaliza. De novo, papo reto. Só repete, porque um está fora da raiz e o outro está dentro. E aqui as raízes são iguais, repete. Não dá para simplificar, não dá para dividir. É isso aí. E a cotangente de 41π sobre 6, que é 1 sobre a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Repete 1 de cima, inverte o de baixo. Não tem nada embaixo, é 1. Multiplicação de fração é papo reto. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Não pode raiz embaixo, racionaliza. A gente tem multiplicar, né? Esta raiz em cima e embaixo. Multiplicação é papo reto. Repete, porque um está fora da raiz e o outro está dentro. Não dá para multiplicar. E aqui a gente sabe que vai dar o valor da raiz. Eles são iguais, a gente pode simplificar, que vai dar 1, né? Que a gente não precisa colocar. E aí vai sobrar só a
raiz de 3. Segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, tangente negativas. Então o seno fica como está, o cosseno que é aqui da secante negativo e a tangente que é aqui da cotangente também é negativo. Joia? Isso foi a letra G. Vamos para a H. Lá na atividade está G também, né? Se eu não me engano. Mas é H. Aí o que a gente faz? No lugar do π, a gente vai colocar o 180. De cabeça, menos 91 vezes 180 dá 16.380. E infelizmente isso dá para dividir por 3, vai dar 5.460. Esse valor a gente vai dividir, lembrando que não bota o negativo para não confundir. Dá para fazer conta com negativo? De divisão assim, com esse diagrama de Euclides aqui? Dá, mas inverte tudo, é meio complicadinho, tá? Então a gente vai dividir. Isso vai dar 15,1 blood Carcation. A gente não quer o que está depois da vírgula. Pega só a parte inteira que é o 15. 15 vezes 360 dá 5.400. Que a gente vai diminuir e vai dar 60. Só que aí a gente lembra que esse 60 ele é negativo, porque aqui é negativo. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer ele ficar positivo somando 360. Somar 360 com um número negativo, a gente vai diminuir. E isso vai dar 300. Bom, o 300 ele está entre o 360 e o 270. Isso é quarto quadrante. Certo? Quarto quadrante a gente tem esta fórmula que a gente vai usar agora, que é x igual a 360 menos o 300. Que olha só que coisa incrível, isso vai dar 60. Então vamos lá. Cossecante de menos 91π sobre 3 é 1 sobre o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Repete o de cima que é 1, inverte o de baixo, o 2 vai para cima, a raiz vem para baixo. Aqui quando não tem nada é 1, multiplicação de fração, o papo é reto, dá 2, dá raiz de 3, não pode, racionaliza. De novo é multiplicação de fração, de novo o papo é reto. Um está fora da raiz, o outro está dentro. Só repete, e aqui os dois números dentro da raiz são iguais. Repete só o número sem a raiz. Não dá para simplificar, não dá para dividir, não dá para fazer nada. A secante de menos 91π sobre 3 é 1 sobre o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Repete o de cima e inverte o de baixo. Não tem nada aqui embaixo, é 1. Multiplicação de fração, o papo é reto. Vai dar 2 sobre 1, que a gente não precisa colocar. Se botar não faz mal. E a cotangente de menos 91π sobre 3 é 1 sobre a tangente de 60, que é raiz de 3. Aqui já tem a fração, mas tem a raiz embaixo. A gente racionaliza. Repete a raiz de 3 em cima e embaixo. Multiplicação de fração é papo reto, tá ligado? Multiplica uma vez a raiz de 3. Se quiser botar 1 aqui na frente pode, não precisa. E aqui duas raízes iguais, só repete.
Não dá para simplificar, fica assim. Então aqui agora, lembrando que a gente está no quarto quadrante, seno é negativo, cosseno é positivo, tangente é negativa. Só que não deu certo, agora deu. Seno é da cossecante, coloca o sinal aqui, lembrando que se quiser pode botar lá no começo, só cuida para não confundir. Cosseno é positivo, então a secante é positiva, e a tangente é negativa, então a cotangente é negativa. Lembrando aqui ó, que quando é fração, pode fazer assim, ó, pegar esse aqui, ó, pode botar o sinal aqui, pode botar o sinal aqui, ó, tanto faz, tá? Eu prefiro botar ele assim, certo? Isto foi a H. É isso aí, gente. Então espero que tenham acertado tudo, espero que tenham entendido. Tem que cuidar lá, né? No caso do 90, que a tangente não existe, tem que cuidar. É isso por enquanto. Lembram que eu falei da caneta que eu uso aqui, ó. Ela tem dois botõezinhos aqui, ó. Opa, aqui, aqui, aqui. Dois botõezinhos. E aí como eu seguro aqui, às vezes sem querer eu aperto o botãozinho aqui para vocês saberem. Eu uso isso aqui, tá? Que aí eu vou para poder fazer as contas ali. Legal, né? Como eu falei no começo, espero que todos estejam bem depois do vendaval. Por enquanto é isso. Se cuidem. Se sair de casa, usem máscara. E até o próximo vídeo, que eu não sei ainda se vai ser uma outra correção ou se vai ser matéria nova. Mas enfim, até a próxima. Se cuidem, gente. Um abraço. Valeu, gente. E é isso aí. Tchau, gente. Valeu. Não esqueçam que matemática é legal.